Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2015 e eu neste vídeo vou resolver uma questão da prova escrita de Matemática A, 12º ano, prova 635, primeira fase, 2008. E a questão é a seguinte: seja H a função de domínio menos 1 a mais infinito definida por h de x igual a 4 menos x mais ln logaritmo natural de x mais 1. Ora bem, o domínio de H é precisamente o intervalo aberto em menos 1 até mais infinito. E, portanto, o que se pretende, nesta questão, na questão 6.1, é estudar H contra a monotonia no seu domínio, indicar os intervalos de monotonia e, se existir algum extremo relativo, determine-o. Então, eu, para concretizar esta questão, nada mais terei que estudar, digamos, o sinal da derivada de H, da primeira derivada, ou seja, vou calcular o H' de x. O H' de x há de ser igual, digamos, a derivada aqui de uma soma é a soma das derivadas, a derivada de 4 é 0, a derivada de menos x é menos 1, mais a derivada do ln de x mais 1. Ora, a derivada do ln de x mais 1 e, de uma maneira mais geral, a derivada do logaritmo do u, onde u é uma função de x, é precisamente igual a u' sobre u. Neste caso, o nosso u é precisamente x mais 1. Então, isto quer dizer que será mais, traço fração, derivada de x mais 1, que é 1, sobre x mais 1. Então, o que eu agora vou fazer de seguida é, portanto, efetuar, digamos aqui, estes cálculos para dar uma expressão, digamos, mais agradável. Ou seja, isto é o mesmo que ter, traço fração, x mais 1. Repare-se que eu ter menos 1 seria o mesmo, não é? Que eu ter menos x mais 1 sobre x mais 1. Claro que eu posso afetar este menos, não é? Do numerador, o que é o mesmo que ter, assim calmamente, x mais 1 em denominador, menos x menos 1. Ou seja, então aqui vou obter menos x menos 1 mais 1. Ora bem, então agora, feitas as contas, isto é o mesmo que ter, finalmente, traço fração, denominador x mais 1, e no numerador o que eu vou obter é menos x apenas, dado que este menos 1 cancela com este 1. Então, digamos, a expressão analítica da H' de x é precisamente menos x sobre x mais 1. E repare-se que estamos num domínio de H, domínio esse que é o intervalo que vai de menos 1 até mais infinito. Ora bem, eu então agora o que vou fazer é um quadro de sinal. E repare-se então no seguinte, quando é que menos x é igual a 0? Menos x é igual a 0 se e só se x for igual a 0. E agora, quando é que menos x é, por exemplo, positivo? Menos x é positivo quando o x, digamos aqui, multiplicando tudo por menos, tenho que inverter aqui o sinal, não é, desta desigualdade, então menos x será positivo quando o x for menor que 0. E o menos x será negativo, não é, quando o x for maior que 0. Claro que isto aqui também se poderia ver facilmente, não é? Mas mesmo muito facilmente, fazendo um esboço gráfico da função y igual a menos x, porque a função y igual a menos x nada mais é que a bissetriz dos quadrantes pares. Y igual a menos x seria qualquer coisa assim, estão a ver, assim, qualquer coisa desta maneira. Assim seria y igual a menos x, de onde eu poderia concluir que y igual a menos x é positiva, quer dizer, está acima do eixo de x, estão a ver assim. Quando é positiva, quando? É positiva quando x é menor que 0. E é negativa, estão a ver aqui, é negativa, que está aqui para baixo do eixo de x, quando x é maior que 0. Ora bem, então o quadro de sinal surge-me de fácil, dado que x mais 1 vai anular onde? X mais 1 vai anular precisamente em menos 1. Mas menos 1, digamos que não pertence, menos 1 não pertence ao domínio da função. É preciso ter um certo cuidado, é preciso mesmo ter um certo cuidado. Por exemplo, uma pessoa queria determinar aqui os zeros. Claro, faria x mais 1
igual a 0, de onde isto seria equivalente a ter x igual a menos 1. Depois queria ver quando é que x mais 1, não era? Era, por exemplo, positivo. Claro, seria quando x fosse maior que menos 1. Queria ver quando x mais 1 era negativo. Claro, seria quando x fosse menor que menos 1. Mas repare-se que devido ao domínio da função h exigir que seja o intervalo aberto em menos 1 até mais infinito, eu não posso considerar aqui o zero de x mais 1. Então aqui cancelo, aqui não é definido. Também aqui, quer dizer, quando eu tenho x mais 1 menor que 0, o que me obriga a que o x seja menor que menos 1, eu também não posso considerar isto. Então eu só vou considerar isto, quer dizer, a parte, não é, da função x mais 1 positiva, o que só se verifica para x maior que menos 1. Então o quadro de sinal surge extremamente simples. Eu coloco aqui, assino um traço menos 1, porque menos 1 não pertence ao domínio, e vou colocar apenas aqui o zero que eu encontrei, que é o zero de menos x. Ora, o zero de menos x que esteja para aqui, mais ou menos. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui tenho 0, eu vou colocar aqui 0, portanto, dentro, digamos, destas duas linhas, e agora vou olhar muito bem para a função que eu tenho. O que eu tenho é, o meu h' de x é menos x, que eu coloco aqui em numerador, não é? Menos x, e agora coloco em denominador, precisamente, x mais 1. X mais 1. X mais 1. E o que eu quero, dado que a derivada é o quociente, não é? Dado que a derivada é o quociente, eu quero o h' de x, que nada mais é que menos x sobre x mais 1. Ora, menos x já vimos que se anula aqui em 0. 0. Também, de outra maneira, também já vimos que o nosso menos x é positivo, não é? É positivo quando x é positivo quando x é menor que 0. Então, o menos x será positivo aqui. Aqui será negativo. Quanto ao x mais 1, não temos problemas nenhuns, porque é sempre positivo. Sempre positivo. Então agora, reparem, mais por mais dá mais, 0 sobre qualquer coisa dá 0, menos por mais dá menos. Então eu posso concluir para h de x, o que é que eu posso concluir para h de x? Repare-se que o resultado final está aqui, não é? É aqui, aqui e aqui. O nosso h de x vai ser aqui crescente, não é? E depois aqui vai ser decrescente. Quer dizer, o ponto x igual a 0, nada mais é que um maximizante. Quer dizer, x igual a 0 é maximizante, e o h de 0 é o máximo, que aliás é muito fácil de calcular, porque é só pegar na nossa função e substituir o x por 0. Então vou substituir o x por 0 para obter 4 menos 0, mais o ln, que era de x mais 1, ficarei com 0 mais 1, ou seja, isto dará, portanto, 4 menos 0, o logaritmo de 1 é 0, ficarei com mais 0, isto é igual a 4. Portanto, neste caso, o nosso máximo é precisamente igual a 4. Ora bem, então, eu poderia dizer também que a nossa função é crescente, o h de x, digamos que é crescente quando o x pertence ao intervalo de menos 1 aberto, não é, até 0, e é decrescente, o nosso h de x é decrescente quando o nosso x pertence ao intervalo, não é, aberto em 0 até mais infinito. Claro que, como eu já afirmei, o ponto x igual a 0 é, portanto, um maximizante. Então agora vamos à questão 2. E na questão 2 diz o seguinte: justifique, aplicando o teorema de Bolzano, que a função h tem pelo menos um zero no intervalo 5, 6. Ora bem, o teorema de Bolzano só se aplica a funções contínuas, mas no intervalo 5, 6 a função é contínua. Repare-se que h de x, definida por 4 menos x mais ln de x mais 1, é uma função contínua em menos 1 a mais infinito.
E porquê? Porque é a soma de funções contínuas. 4 é uma função contínua, x é uma função contínua até em R, o logaritmo de x mais 1, digamos, é uma função contínua no intervalo que vai de menos 1 a mais infinito. Digamos, estamos aqui uma soma de funções e digamos que esta função será contínua, considerando, digamos, a interseção dos domínios de continuidade de cada uma. Então, neste caso, esta função será contínua no intervalo menos 1 até mais infinito. Então, se é contínua no intervalo menos 1 aberto a mais infinito, é óbvio que é contínua numa parte desse intervalo, ou seja, no intervalo 5 a 6. E queremos mostrar que no aberto 5, 6, a função dada, que era h de x, não é, igual a 4 menos x mais o ln de x mais 1, tem no interior, neste intervalo, quer dizer, no interior do intervalo 5, 6, e o interior do intervalo 5, 6 é o aberto 5, 6, tem, digamos aqui, portanto, um zero. E por isso eu vou utilizar o teorema de Bolzano. O teorema de Bolzano aplica-se, portanto, a funções que sejam funções contínuas. E, portanto, eu vou calcular o h de 5, como é óbvio, o h de 5, o que, aliás, coloco aqui, h de 5, e o h de 5 é precisamente igual. Aqui é igual ao h de 5, é só substituir, portanto, o x por 5. Há de ser 4 menos 5 mais logaritmo de 5 mais 1, que é 6. Ou seja, isto há de ser igual a menos 1 mais ln de 6. Ora bem, para quem tenha máquina, estes cálculos aqui podem-se resolver com máquina. Aliás, está aqui escrito, estão a ver, que a calculadora pode ser utilizada com eventuais cálculos intermédios. Portanto, aqui podemos utilizar a máquina. E então este valor aqui vai-me dar um valor que é 0,79. Também o h agora de 6 nada mais será que 4 menos 6 mais o logaritmo de 7. Ou seja, isto vai ser igual precisamente a menos 2 mais logaritmo de 7. E este valor aqui, portanto, colocando estes valores na máquina, isto vai-me dar menos 0,05. E, portanto, o teorema de Bolzano afirma que, tendo nós uma função que seja contínua no intervalo dado AB, tal que o h de A vezes o h de B seja menor que 0, então nós podemos concluir que existe, digamos, um C pertencente ao interior do intervalo AB, tal que a imagem de C, através de H, é igual a 0. E repare-se, neste caso, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma função que estava, digamos, definida no intervalo 5, 6, que esteja aqui o 5, que esteja aqui o 6. O nosso H de 5 deu quanto? O nosso H de 5 deu 0,79, que esteja para aqui o 0,79, mais ou menos por aqui, 0,79, que esteja agora o H de 6, que nos deu precisamente menos 0,05, que esteja mais ou menos o H de 6 para aqui, mais ou menos, isto também é um desenho, é menos 0,05, que foi o valor que nos deu para, digamos, H de 6, e então agora é o seguinte, como a função é contínua, não é? Como a função é contínua, eu posso unir este ponto com este ponto, através, digamos, de uma linha, e posso fazê-lo sem levantar, digamos, a caneta de papel. Claro que a função pode ser assim, até podia dar aqui, cortar novamente, mas a questão é, quando se pede no enunciado justifique, aplicando o teorema de Bolzano, que a função tem pelo menos um zero, de certeza absoluta que tem pelo menos um zero, porque, quer dizer, no mínimo, corta o eixo de x num ponto, no mínimo, podendo haver outros, não é? Claro que a função, se vem daqui para aqui, poderia ser, por exemplo, assim. E, claro, tem sempre pelo menos um zero. E pronto, meus amigos, foi desta maneira que eu resolvi, digamos, a linha 6 da prova de matemática, não é? De 2008.
eu continuarei sempre, não é agora, portanto, a resolver testes até chegar ao teste, portanto, do ano passado. Tenham todos um bom dia. Isto é mais uma contribuição para o meu grupo, portanto, para o meu canal YouTube e também para o grupo Conviver com a Matemática. Muito bom dia, caros amigos.